Unidade 2, parte 2. Sou o professor Magnus. Veremos nessa unidade 2 um comentário em cima de um exemplo da apostila 1A, página 48. Exemplo 3.5. Um estudante em viagem pela estrada Belo Horizonte-Brasília passa por um trecho da rodovia que é retilíneo e muito longo. Ele observa os marcos quilométricos e registra que em 3 minutos o carro percorre 4 km e nos 3 minutos seguintes percorre mais 3 km. Ao final da viagem, após um banho reconfortante e um jantar delicioso, ele fica em dúvida se deve sair para farrear ou ficar em casa estudando física. Extremamente esperto, ele decide por estudar física e começa a analisar os registros da viagem. Bom, eu fiz um esqueminha para ajudar no entendimento dessa questão e dividi essa viagem em duas partes. Um primeiro trecho e um segundo trecho. No primeiro trecho, ele percebe que em 3 minutos percorre 4 km. E também percebe que nos próximos 3 minutos ele percorreu 3 km. Fazendo algumas transformações importantes. Minutos, converter em horas. Então eu pego a quantidade de minutos, divido por 60 e o resultado obtido é em horas. Então, regrinha para transformar minutos para horas, divide-se por 60. Tempo total da viagem. Então, 0,05 horas no primeiro trecho, mais 0,05 horas no segundo trecho, dá um total de 0,10 horas. O deslocamento total da viagem, 4 km no primeiro trecho, mais os 3 km do segundo trecho, deu um total de 7 km. Agora, velocidade média total da viagem. Vm igual deslocamento escalar por variação do tempo. 7 divididos por 0,10 igual a 70 km por hora. Foi a velocidade média dessa viagem. Velocidade média agora do primeiro trecho da viagem. Velocidade média 1 são os 4 primeiros quilômetros dividido por 0,05 horas, que deu uma velocidade média de 80 km por hora no primeiro trecho. Já no segundo trecho, a velocidade média foi de 3 km por 0,05 horas, que deu um total de 60 km por hora. Uma observação importante é a seguinte: a velocidade média total da viagem, 70 km por hora, nesse caso, é igual à média das velocidades no primeiro e no segundo trecho. 80 mais 60 sobre 2, igual a 140 sobre 2, que vai me resultar em 70 km por hora. Isso só acontece porque os tempos são iguais. Os tempos de cada trecho são iguais. Então, quando os tempos de cada trecho são iguais, a velocidade média total é igual à média das velocidades. Caso contrário, dá valores diferentes e é importante fazer o tempo total, a distância total percorrida e aplicá-la na equação da velocidade média. Ok? Iniciando agora com movimentos uniformes, MU. Movimentos que possuem velocidade escalar instantânea constante e diferente de zero são chamados movimentos uniformes. Então, qualquer movimento que apresente uma velocidade escalar instantânea constante é um movimento dito uniforme. Portanto, se a velocidade escalar é a mesma em todos os instantes, ela coincide com a velocidade escalar média, qualquer que seja o intervalo de tempo considerado. Então, essa é uma observação importante. Dentro do MU, velocidade instantânea é igual à velocidade média, já que a velocidade não varia. Então, a gente tem que velocidade escalar instantânea igual à velocidade média. Consequência disso é que a velocidade escalar instantânea é igual ΔS por ΔT,
que é sempre um valor constante e diferente de zero. Analisando esse esqueminha para um melhor entendimento. Eu tenho aqui um movimento retilíneo que mostra tempo e velocidade em 0 segundos, 100 km por hora. 1 segundo após, continua os mesmos 100 km por hora. 2 segundos se passaram e a velocidade não se altera. 3 segundos se passaram e mantém-se os mesmos 100 km por hora. Sendo assim, movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, não esqueçam, isso é algo interessante de se lembrar. No movimento uniforme, percorre-se distâncias iguais em intervalos de tempos também iguais. Agora, a função horária do MRU, do movimento retilíneo uniforme. A função horária do MRU é do primeiro grau em t. Nessa função, S0 e V são constantes, com o tempo, onde V é a velocidade escalar descrita no movimento. Lembrando que S é a posição final, é onde se chega. S0 é a posição inicial, de onde se inicia o movimento, é o ponto de partida. V é a velocidade e T é o tempo. Então, a função horária do MRU é uma função do primeiro grau, do tipo S igual S0 mais VT. Classificando o movimento uniforme, ele pode ser classificado em progressivo ou retrógrado. O movimento progressivo é quando o móvel caminha a favor da orientação da trajetória. No esqueminha que eu bolei aqui, você tem um rapaz de calça vermelha que segue o sentido da trajetória. Ele caminha a favor da trajetória. Então, o rapaz de calça vermelha apresenta velocidade maior do que zero, velocidade positiva. O movimento dele é progressivo. Então, não esqueça, movimento progressivo a favor da trajetória. E a velocidade é sempre positiva. Já o rapaz com calça azul, ele se movimenta no sentido contrário ao da trajetória. Então, a consequência disso é que a sua velocidade vai ter um valor negativo. E o movimento dele é do tipo retrógrado. O móvel caminha contra a orientação da trajetória. Então, algo interessante e que a gente deve lembrar é que o sinal da velocidade me descreve o movimento como sendo progressivo ou retrógrado, se é positivo ou se é negativo. Dica importante, tá ok? Atividade para complementar o estudo sobre MRU. Então, eu selecionei aqui algo que eu acho interessante para que o aluno se dê bem nessa parte de MRU. Leitura da apostila e principalmente do resumo da página 55. Física 1A, módulo 1, do volume 1, tá ok? Leitura do resumo eu achei bem interessante. Lembrando que algumas notações que eu uso aqui na minha aula é diferente um pouco da notação da apostila, tá? Eu acho mais simples e que se aplica mais. Também achei interessante que vocês estudem e refaçam os questionários da página 55. Respondam aquelas questões que vai ajudar vocês ali a um melhor entendimento, tá ok? Agora, velocidade instantânea. Duas situações. Um radar de velocidade e um velocímetro informam a velocidade instantânea de um automóvel. Então, numa rodovia fiscalizada eletronicamente, quando você passa com o seu veículo, esse aparelho detecta a velocidade no instante em que você ultrapassa as marcações. Então, a velocidade determinada ali é a velocidade instantânea, é a velocidade para aquele momento. O velocímetro do carro, numa viagem, quando você olha para o velocímetro, ele está registrando um valor de velocidade.
Esse registro é a velocidade naquele momento. Então, velocidade instantânea. Velocidade instantânea. Então, agora analisando com o seu conceito. A velocidade instantânea em um instante t mede a rapidez com que a posição está mudando no exato instante t, devido ao movimento da partícula. Então, a velocidade instantânea em um tempo t mede a rapidez com que a posição está variando para aquele momento t. Tá ok? Esse trecho aqui eu retirei da apostila, página 66 e 67. Vale a pena consultar e se familiarizar, tá ok? Então, conceito matemático. Velocidade instantânea, para ser calculada, necessita-se de uma derivada. Então, a velocidade num instante t vai ser igual ao limite quando ΔT tende a zero de ΔX sobre ΔT, que é equivalente à derivada da posição em relação ao tempo. Então a gente lê essa notação de limite como sendo o limite quando ΔT tende a zero de ΔX sobre ΔT. Então você calculando esse limite, ou calculando a derivada da posição em relação a t, você também chega no valor da velocidade instantânea. Esse símbolo de limite indica que devemos considerar ΔT aproximando-se indefinidamente de zero, sem jamais atingir esse valor. Identificar de qual valor a fração em frente ao símbolo se aproxima. Tá ok? Lá na apostila, vocês vão acompanhar a demonstração dessa equação. Ele resolve a velocidade instantânea dentro dos limites de cálculo adequado e também fala a respeito das derivadas. É bom acompanhar para ficar mais atento. Então, diferenciando velocidade instantânea e depois velocidade média. A velocidade instantânea, então, ela é associada a um dado instante de tempo. Velocidade média é associada a um dado intervalo de tempo com duração diferente de zero. Tá ok? Então, velocidade instantânea é associada a um dado instante de tempo. Velocidade média é associada a um dado intervalo de tempo com duração diferente de zero. Importância dos gráficos dentro da física. Os gráficos servem para visualizar o comportamento das grandezas físicas envolvidas de uma maneira fácil e rápida, desde que a gente consiga interpretá-los corretamente. Daí, vale bastante atenção e disciplina nos estudos. Através de um gráfico, podemos verificar como uma grandeza, por exemplo, o espaço, varia em função de outra. Por exemplo, o tempo. Então, através de um gráfico, podemos verificar como uma grandeza, por exemplo, o espaço varia em função de outra. Por exemplo, o tempo. Tá? Isso um gráfico nos fornece a informação. Eixos cartesianos ortogonais. Coloquei aqui algo que venha resgatar alguma coisa do ensino médio, antigo segundo grau, que vai ser importante no estudo aqui dos gráficos. O eixo na horizontal é denominado eixo das abscissas, e nele são colocados os valores da variável independente, geralmente o tempo. Então, o eixo x, como a gente está acostumado a chamá-lo, é o eixo das abscissas. E a gente usa esse eixo para representar a grandeza tempo. Já o eixo vertical é denominado eixo das ordenadas, e nele são colocados os valores da variável dependente. Por exemplo, velocidade. Velocidade depende do tempo. Então, velocidade
no eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas, lá no plano cartesiano, tá ok? Gráficos então do MRU, importante a interpretação desses gráficos. A velocidade do MRU é constante, a gente já viu anteriormente. O gráfico V por T é uma reta paralela com o eixo do tempo. Eu falei no início da unidade que o MRU, aliás, ela descreve uma função do primeiro grau. A consequência disso é que toda função do primeiro grau tem por gráfico uma reta. E o gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta paralela ao eixo das abscissas, o eixo do tempo. Então, coloquei aqui, ó, eixo vertical e eixo horizontal. No eixo horizontal, o tempo, no eixo vertical, a velocidade. Quando a reta está acima do eixo horizontal, é porque a velocidade é positiva. Quando a reta está abaixo do eixo horizontal do tempo, a velocidade é negativa. Quando a velocidade é igual a zero, significa que a reta está sobre o eixo t e indica que o corpo está em repouso, porque o tempo passa e a velocidade continua sendo zero. Tá ok? Determinação do deslocamento escalar através do gráfico. Essa determinação é importante. Então, como determinar o ΔS, o deslocamento, se você tem um gráfico velocidade por tempo? O que você faz? Cálculo de área. Então, o que eu coloquei aqui? Que a área abaixo da linha do gráfico, entre os instantes pré-definido, é igual ao deslocamento escalar. Então, área numericamente igual ao deslocamento escalar ΔS. Então, esse símbolo de igual com o N em cima indica numericamente igual. Tá ok? Então, não esqueçam. Nas atividades propostas para vocês, tem uma questão que fala sobre isso. Tá ok? Tem que lembrar depois lá na hora de resolver as questões. Como determinar o ΔS por meio de um gráfico em função de V por T? Calcula-se a área dentro do intervalo de tempo pré-determinado e você tem o deslocamento escalar. Agora, o gráfico do espaço no MRU. Gráfico da posição ou do espaço S em função de T, em função do tempo T. Então, como eu falei antes, a equação da posição é do primeiro grau e toda função do primeiro grau tem por gráfico uma reta. Detalhes: onde a reta toca o eixo das ordenadas, você tem a posição inicial, onde se iniciou o movimento. Importante não esquecer, onde a reta toca o eixo vertical, o eixo da posição ou do espaço, você tem a posição inicial. E aqui você tem a posição final e o tempo final. Tá ok? Lembrando que S0, posição inicial, é também conhecido como coeficiente linear dessa reta. E a velocidade também é chamado de coeficiente angular da reta. Depois eu vou mostrar como calcular a velocidade em função da inclinação da reta em relação ao eixo x, ao eixo tempo, eixo das abscissas. Tá ok? Então, determinação da velocidade através do gráfico. Então, eu tenho aqui o gráfico S por T, reta, posição inicial. Como a reta é crescente, a velocidade aqui vai ser positiva. Logo mais eu comento com mais detalhes sobre isso. Então eu tenho aqui posição inicial, posição final, tempo inicial 0, tempo final t.
tenho um intervalo de tempo e a variação da posição. Para mim calcular a velocidade nesse gráfico, eu tiro a tangente do ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo T. Então, esse ângulo de inclinação, tirando a tangente, você obtém a velocidade. Então, significa que tangente do ângulo de inclinação da reta é numericamente igual à velocidade no movimento. Tá ok? Então, determinação da velocidade. Quando você tem o gráfico S por T, você determina essa velocidade tirando a tangente do ângulo de inclinação da reta. Então, os dois tipos de gráfico S por T que podem aparecer. Então, eu tenho S por T, desenhei aqui um gráfico verde, e S por T vermelho. Aqui desconfigurou um pouco, mas eu entendo da seguinte maneira. Quando a reta é crescente, a velocidade é positiva. Quando o gráfico me mostra uma reta decrescente, como a vermelha, você tem a velocidade menor do que zero, velocidade negativa. Reta crescente, verde, velocidade maior do que zero, velocidade positiva. Tá ok? Não esqueçam desses detalhes. Só olhando pelo gráfico, você já sabe se o movimento é progressivo ou retrógrado. Retornando ao que eu comentei no início da aula. Progressivo, velocidade positiva. Gráfico verde, reta crescente. Movimento retrógrado, velocidade negativa, reta decrescente. Então, onde toca o eixo S é a posição inicial. Beleza? Então, continuando aqui. Agora, a gente sai do MU e parte para um outro tipo de movimento, onde a velocidade já começa a variar. Quer dizer, surge uma aceleração. Então, a aceleração no movimento retilíneo. A aceleração escalar é uma grandeza física que mede as variações na velocidade escalar de um móvel. A aceleração é uma grandeza causada pelo agente físico força. Gente, um costume que a gente adquire do dia a dia é pensar que quando a velocidade de um corpo varia, é porque a aceleração está provocando. Não, a aceleração é uma grandeza física que somente mede variações na velocidade. Quem faz a velocidade variar é outra grandeza física chamada de força. Então, quando você aplica uma força num corpo em um móvel, essa força faz com que a velocidade varie. Se você quer calcular as variações nessa velocidade, você usa a grandeza aceleração. Tá ok? É importante vocês não esquecerem desse comentário. Continuando. Quando um móvel receber a ação de uma força ou de um sistema de forças, pode ficar sujeito a uma aceleração e, consequentemente, sofrerá variação de velocidade. Tá ok? Não esqueça. Então, essa parte é importante. Definição matemática da aceleração. Então, eu tenho aqui a aceleração escalar média, AM, igual ΔV por ΔT. Então, variação da velocidade divididos pelo intervalo de tempo. Posso também transformar em aceleração média como sendo velocidade final 2 menos velocidade inicial 1 sobre a variação do tempo. Tempo final 2 menos tempo inicial 1. Então eu tenho aqui um esqueminha que mostra no tempo 1 o móvel apresenta velocidade 1. No tempo 2 o móvel apresenta velocidade 2. Como V1 diferente de V2, você teve ali uma variação na velocidade. E a aceleração média vai nos dar informações a respeito dessa variação. Vai medir essa variação. Tá ok? Unidades de medidas da aceleração. No Sistema Internacional de Unidades,
A unidade para aceleração escalar média é 1 metro por segundo ao quadrado, que veio do metro por segundo. Outra unidade que pode ser utilizada em questões é o centímetro por segundo ao quadrado, o quilômetro por hora ao quadrado, lembrando que unidade de medida de aceleração é unidade de comprimento sobre unidade de tempo ao quadrado. Pode ser o centímetro por segundo ao quadrado, pode ser o quilômetro por hora ao quadrado, e se for no SI, metro por segundo ao quadrado. Fiz um esqueminha aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, a aceleração, grandeza vetorial, é igual a variação da velocidade sobre intervalo de tempo. Isso me indica que ΔV, variação da velocidade, metros por segundo, ΔT, variação do tempo, dado em segundos, eu vou ter que a aceleração vai ter do tipo metro por segundo ao quadrado. Sinal da aceleração. Gente, a aceleração pode ser positiva ou negativa. Depende de quem? Do sinal da variação da velocidade. Então, a aceleração depende do sinal da velocidade, da variação da velocidade, pois o tempo sempre é positivo. Tá ok? Não esqueçam desse detalhe. O sinal da aceleração vem da variação da velocidade. Gente, aceleração positiva indica um aumento no módulo, indica um aumento na velocidade. A aceleração negativa implica uma diminuição na velocidade em um certo período de tempo. Então não esqueçam, se a aceleração tem sinal positivo, quer dizer que a velocidade está aumentando. Se a aceleração tem um sinal negativo, isso implica uma diminuição na velocidade. Tá ok? Um exercício resolvido aqui para a gente analisar. O fabricante informa que um carro partindo do repouso, então ele está parado e atinge 100 km por hora em apenas 10 segundos. A melhor estimativa para o valor da aceleração nesse intervalo de tempo, em metros por segundo ao quadrado, é... Então eu tenho velocidade inicial 0, porque o corpo está em repouso, velocidade máxima, ou final, que ele atinge 100 km por hora, e o intervalo de tempo foi de 10 segundos. Se eu prestar atenção, eu vou ter velocidade em km por hora que entra em conflito com a unidade que a questão exige. Então, a unidade do exercício devem ser congruentes, logo devemos fazer a transformação de km por hora para metros por segundo. A gente vai recordar então lá da unidade 2, parte 1, transformação de km por hora para metros por segundo. Pego o valor de km por hora e divido por 3,6. Regrinha prática já comentada anteriormente. Me dá um valor de 27,8 metros por segundo aproximadamente. Então 100 km por hora, 27,8 metros por segundo aproximadamente. Da definição de aceleração escalar média, temos aceleração escalar média, variação da velocidade, velocidade final menos a inicial, dividido pelo intervalo de tempo. 27,8 menos 0 sobre 10, igual a 2,8 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso aqui, alternativa B. Tá ok? Dá um tempinho aí para vocês analisarem e compreenderem melhor a questão. Tá? Fiquem atentos à transformação das unidades, porque elas devem ser congruentes. Ok? Aceleração instantânea.
Assim como a velocidade instantânea exige cálculo de derivada e de limite, a aceleração instantânea também o exige. Então, a aceleração instantânea da partícula no instante t é o limite da razão ΔV por ΔT, quando ΔT tende a zero. Ou ainda, a aceleração escalar instantânea de um móvel é obtida através da derivada da função horária de sua velocidade escalar. Então, derivando a velocidade em função do tempo, você obtém a aceleração. Como se lê? Derivada de v em relação a t. Então, derivando v em relação a t, você também obtém a aceleração. Ou ainda, encontrando o limite, quando ΔT tende a zero, da razão ΔV por ΔT. Tá? Lembrando lá das aulas de cálculo, você chega na aceleração simplesmente derivando a velocidade. Tá ok? Vou aqui agora comentar um exemplo da apostila, lá na página 145 e 146, o exemplo 7.5. Ele eu achei bem interessante e vale a pena comentar. Consideremos as funções movimentos da velocidade e da aceleração de uma partícula dada por. Então eu tenho aqui que o x é a função posição, Vx, função velocidade, ax, função aceleração. Então, vamos organizá-la e obter Vx e ax em função da função movimento x igual a 7 menos 5t mais 3t ao quadrado menos t ao cubo. Então, vamos obter as funções velocidade e aceleração a partir da posição x. Como faremos isso? Para obter a função velocidade, lembrando que eu comentei antes, fazemos a derivada de x em relação a t. Então, derivando x em relação a t, obtemos a função velocidade. Aplicamos as propriedades da derivada e descobrimos a função velocidade. Na sequência, para descobrirmos a função aceleração, devemos derivar a função velocidade. Derivando a velocidade em relação ao tempo, quer dizer, aplicando as regrinhas da derivada, já estudadas em cálculo, a gente chega na função aceleração, que é igual a 6 menos 6t. Ok? Então, derivando a posição em relação a t, encontramos v. Derivando v em relação a t, encontramos a. Ok? Vale a pena vocês estarem mais atentos àquele exemplo. Então, retorne na apostila e desenvolvam as derivadas. É um bom treino. Agora, movimento retilíneo uniformemente variado. No MRU, passa a existir uma aceleração constante. Portanto, a velocidade varia de uma forma uniforme. Então, dentro do MRV, a aceleração é constante e diferente de zero. Exemplo, o movimento de uma pedra caindo de uma certa altura, ou um carro freando ao ver o sinal vermelho. Tá? Coloquei aqui uma situação para a gente interpretar. Então, o MRV é aquele em que o móvel sofre variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. Então, no intervalo de tempo ΔT, ele percorre uma certa distância. No mesmo intervalo de tempo, no mesmo movimento, ele já percorre uma outra distância. Então, o tempo está passando sempre da mesma forma e o móvel desloca-se espaços diferentes em tempos iguais. Quando o espaço aumenta,
o movimento é acelerado. Quando o espaço varia para menos, o movimento é do tipo retardado, tá ok? Então analisem com calma essa figura para vocês perceberem quando que o movimento é acelerado e retardado. Vou comentar mais à frente um pouquinho mais sobre esses dois tipos de movimento. Então, no MRU, V, a aceleração é constante, então ela é igual à aceleração média. Ok? Então a gente chega à conclusão que a aceleração é constante. Como consequência disso, a velocidade varia uniformemente. A aceleração é o quociente da velocidade ΔV pelo intervalo de tempo correspondente ΔT. Então essa aceleração é constante e diferente de zero. E a função horária da velocidade dentro do MRUV, ela vem da equação da aceleração média. Desenvolvendo essa equação, você chega na função horária da velocidade. Dentro da apostila de vocês, tem essa demonstração. Vocês podem procurar aí desenvolver. É um bom treino.